Eis-nos cá para mais uma edição de Midraxe. Conforme combinado a semana passada, que entrevistamos o nosso grande amigo Valentim Ferreira, um amigo de infância, não deu para ser amigo da infância do Reinaldo Ciccone. Bom dia, Reinaldo. Bom dia, Lázaro. É um prazer estar aqui no seu programa, que é assistido por muita gente interessante e inteligente. A gente fala que não deu tempo porque a faixa etária é diversa, né? Um pouco. Reinaldo, apesar da faixa etária diversa, de onde veio seu apelido de banana? Você tem constrangimento de falar sobre isso? Não tenho. É um apelido de infância mesmo. Eu tinha perto de 4, 5 anos, jogava bola com meus primos que tinham 9, 10 anos. Não tinha como ser outra coisa, a não ser um bananinha pequenininho que não conseguia correr atrás da bola junto com eles. E aí passamos a frequentar o clube juntos, e isso se espalhou e ficou. Eu não ligo. Não gosto muito, mas não ligo. A sua carreira futebolística ficou na promessa, então? Não, nunca, nem começou. Não começou? Puxa vida. O seu pai era artilheiro, né? O grande Reinaldo Ciccone marcou época lá no clube. A família Ciccone tem lá um grande passado aí nos campos. Sim, espalhados. Meu pai realmente é um grande jogador. E como é que foi crescer com seu pai, fiscal de tributos, né? Algo assim. E a sua mãe educadora. Hoje se tornou moda falar educadora, né, para diferenciar de professora. Não sei, será que essa designação de professor caiu no ouvido, assim, foi tão depreciada, agora precisa se chamar de educador? Eu sou contra isso, mas acabou, parece que se tornando aí, né, uma designação. E a dona Vilma, como é que está? A dona Vilma, olha, tem essas coisas, né? A dona Vilma é isso, como é que andam as coisas? Vai bem, tem feito as ações ligadas à igreja, ligadas à assistência social, tem trabalhado bastante como voluntário já há muitos anos, apoia pessoas dependentes de drogas, tem trabalhado bastante. Eu só falo isso, né, porque são pessoas que, uma vez aposentadas, ou quando se atinge uma determinada faixa etária, elas acabam, de uma certa forma, sendo esquecidas, mas continuam atuando, né? E ainda bem que continuam, porque se deixarem de atuar, vão fazer uma falta sem tamanho na sociedade. A sociedade tem essa coisa, né? Ela ignora um pouco aqueles que a ela fazem bem e deixam fora do foco. Mas, enfim, a gente está aqui desviando um pouco do assunto. Dá para você falar um pouco da sua trajetória enquanto estudante? Como é que foi a sua formação? Então, primeiro, só retomando a pergunta anterior, eu aprendi muito com os meus pais. Né? Com meu pai, os dois funcionários públicos, então aprendi a ter um respeito muito grande pela profissão. Servidores públicos que trabalham, viu? Isso, mas isso. Olha, eu posso garantir para vocês que eu trabalhei muito em serviço público já. E conheci gente que trabalha em todos os lugares. Essa história de que funcionário público não trabalha, de que só tem interesses pessoais, de que só tem feriado, é uma mentira. Eu trabalhei muito tempo na iniciativa privada e serviço público. E eu não vejo diferença de eficiência, de dedicação e de eficácia em relação a uma coisa ou outra. Mas eu cortei agora, você estava falando dos seus pais, é bom que você continue falando. Então, eu aprendi muito com respeito ao serviço público, com a ética que eles desenvolveram as profissões deles. Tanto minha mãe como professora, como meu pai como fiscal, que é uma situação, uma profissão, como você sabe, muito ingrata. Né? Você só é visto como alguém que só faz maldades. E, na verdade, você faz o bem público, porque você exige que as pessoas se comportem bem para população ser bem atendida. É uma responsabilidade enorme, né? Óbvio que se a pessoa quiser trilhar outros caminhos, ela trilha, mas problemas são essas exceções, né? Que acabam depois ditando quase que uma regra aí depreciativa. Mas agora, e a sua formação escolar, conforme ela acabou? Não só escolar, né? Formação de vida. Então, eu saí de Leme, fui estudar em Pirassununga no Colégio John Kennedy, nos idos de 82. Fiz lá o meu, então, colegial. Depois Que turma você se formou do Kennedy? Me formei em 85. Eu me orgulho de ser da primeira turma de formandos do Kennedy, no ano de 73. É que ninguém reconhece, tem uma foto lá, mas eu tinha uma cabeleira, rapaz, que ninguém sabe quem é que está. Eu me formei lá em 85. Aí fui para Campinas fazer um ano de cursinho e a minha formação toda, ensino médio, era para área de exatas.
sempre tive muita facilidade com matemática, com física. E aí ingressei na Unicamp, na Federal de São Carlos, depois na Unicamp, em Ciência da Computação. Comecei o curso e me vi trabalhando naquilo o resto da minha vida e percebi que não era isso que eu queria. E aí larguei e prestei vestibular novamente para Ciências Sociais. E aí desenvolvi toda a minha carreira nessa área. Fiz a minha graduação na Unicamp, em Ciências Sociais, com aplicação em Sociologia, depois fui fazer o mestrado em Sociologia, depois comecei a trabalhar com educação de jovens adultos, depois atendimento de pessoas com deficiência, aí fui fazer uma especialização em educação inclusiva e por aí foi. Você chegou a concluir o mestrado, então. Concluí o mestrado em 95. E esse retorno, Alênio, a quem devemos essa glória de você ter retornado? Então, a cidade fica mais inteligente, né? Uma série de coincidências, né? Fui convidado pelo Valentim Ferreira a assumir a chefia de gabinete da CECIL e como estou tendo uma namorada nova aqui mesmo, né? Então eu acabei aceitando e estou muito feliz. Essa história da namorada a gente vai deixar para o próximo bloco agora, tá ok? Autopeças Wesley Scar. Peças novas, usadas e recondicionadas. Tudo com qualidade e muita garantia. 18 anos fazendo melhor. Venda nos cartões Master e Visa e com parcelas a combinar. Temos latarias novas e recuperadas, mecânicas usadas e recondicionadas, acessórios novos em geral. Wesley Scar, próxima à Escola do Caique, na Avenida Joaquim Lopes Águila, 4240. Telefone 3571-1177 ou 3053-1177. Autopeças Wesley Scar. Vamos falar agora de Fábio Serralheria. Fábio Serralheria faz compra, venda e troca e propicia reformas em portões e estruturas metálicas em geral. Fábio Serralheria, faça conosco o seu portão e ganhe inteiramente grátis uma lixeira. Aceitamos cartões, facilitamos o pagamento. Fábio Serralheria, Rua Dr. Mário Figueira de Melo, 764, no Jardim Itamaraty. Telefone para contato 3554-6937 ou pelo celular 9843-1491. Fábio Serralheria. Lava Rápido Avenida. Lava, polimento e cristalização. Fica na Avenida Carlos Bonfante, número 755. Seu veículo sujou? Ligue 9406-7633 ou 9749-8357 e agende um horário. Com serviço de leva e trás. Lava Rápido Avenida. Fica na Avenida Carlos Bonfante, 755. Em Leme tem Móveis Rafael. Há mais de 15 anos no mercado. Móveis Rafael no Jardim Itamaraty. Faz compra, venda e troca de móveis usados e eletrodomésticos. Móveis Rafael, conserto de fogões e montagem de móveis em geral. Móveis Rafael, Rua Professora Durvalino Cantinho, número 305 no Jardim Itamaraty. Telefones 3554-8637 e 3571-5679. Móveis Rafael. Precisamos de um minuto da sua atenção. Sabemos que não é a melhor época para falar sobre algo tão sério, mas esse assunto não pode esperar. O crack é uma droga perigosa que tem causado graves problemas, porque ele causa dependência muito mais rápido. Por isso, fale com seus familiares e amigos sobre o assunto. Nunca experimente o crack. Ele causa dependência e mata.
E estamos de volta. Mas o Reinaldo falou, então ele está de volta a Leme, por uma série de circunstâncias, inclusive um casamento próximo, né? E uma namorada, eu já estou colocando a coisa um pouco adiante. E também você está lá agora assessorando, né? Não sei se... Sim, então, fruto da minha experiência na Prefeitura de Campinas e na assessoria do deputado federal, de muitos anos, o Valentim achou por bem que eu poderia ajudá-lo. Eu fui diretor de serviços públicos na Prefeitura de Campinas, fui coordenador especial da revitalização do centro, na Secretaria de Serviços Públicos, tenho contatos na Câmara Federal em função das emendas que a gente pode trazer recursos para a cidade, e em função disso o Valentim me convidou. E eu fiquei muito honrado e aceitei o desafio. Você já tomou contato, quer dizer, eu perguntava muito aqui para o Valentim a respeito de um prognóstico da nossa realidade, aquele contato inicial que se torna tão necessário. Nesse contato aí, ou você já tinha estudos anteriores, como é que se encontra a Leme nesse campo, Reinaldo? Do serviço público em geral ou da CECIL? O problema de Leme, você enquanto sociólogo agora, fazer uma análise da nossa evolução histórica, ou da nossa involução histórica. Quando se fala aí de um processo necessário de industrialização, de que houve um inchamento da cidade por força de migração, você tem uma noção aí a respeito dessa nossa realidade, como que Leme se encontra, o que é preciso fazer para que Leme supere seus desafios? Eu tenho uma visão genérica a respeito do assunto, não me aprofundei a respeito. Nós tivemos uma reunião de planejamento da Prefeitura Municipal algumas semanas atrás e eu fiquei desagradavelmente surpreso com uma informação. O IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano da ONU, que é um indicador do grau de desenvolvimento que leva em conta qualidade de vida, educação, longevidade, atendimento à saúde da população, coloca Leme no 4º grupo. O primeiro grupo é o mais desenvolvido, o 5º grupo é o menos desenvolvido. Leme está entre as cidades do grupo 4. Considerando se está no estado de São Paulo. Isso, é comparável às piores regiões do norte e do nordeste do país. Então, nós temos um passivo na cidade muito grande, muito difícil de ser solucionado a curto prazo. Nós vamos ter que trabalhar arduamente, nossa população, prefeitura, empresários, sociedade civil em geral, arduamente por uma década ou mais para sair desse nível de desenvolvimento humano. E é preciso que se apure responsabilidades nesse processo, inclusive uma propaganda enganosa que foi colocada uma placa ali nas margens da Anhanguera. Uma década atrás. Apregoando um IDH como sendo... Da Suécia. Era necessário, para ser atingido aquilo, as pessoas passavam, olha que maravilha o IDH de Leme. E aquilo ficou havido como uma verdade, é uma propaganda enganosa mesmo. É uma pena isso tudo, né? E comparativamente com a região também as coisas claudicam. Pouquíssimas cidades no estado de São Paulo estão nesse grupo, todos os nossos vizinhos têm uma história melhor, e acho que não por acaso nós tivemos, ao longo dos últimos anos, 2 prefeitos cassados. Isso não é desvinculado, uma situação não é desvinculada da outra. O descaso com o serviço público gerou uma situação como essa. E eu falo em relação às áreas em que eu mais militava, o campo das artes. E por que eu falo isso? Porque Leme, o que acontece com Araras? Lá em Araras existe um teatro municipal, estou falando em espaços físicos agora. Existe um teatro lá que foi aproveitado lá no antigo barracão da Estrada de Ferro. Há um teatro na Casa da Cultura. Se você vai em Pirassununga, há um teatro de arena na academia, o Teatro Orlando dos Santos, tem o Teatro Cacilda Becker. Na Prefeitura de Campinas tem uma sala de reuniões que dá de 10-0 no anfiteatro Saleta, Aparecida Cifane Marques, sua tia, que deveria estar nominando um espaço aí mais acorde ao que ela representou também para a história do município. Enfim, lá existe também o Palácio da Educação com outro teatro enorme, o Centro de Convenções, o Leme. Agora, é isso em relação ao teatro. Em relação a todas as outras áreas, Leme defasou. Sim, na saúde, na educação, no saneamento, no que se puder imaginar. E onde foi parar esse dinheiro? Pois é, isso é uma coisa que deve ser investigada e deve ser
mais do que investigada, deve ser evitada. E nós estamos trabalhando na SAICIL, né, junto com o Valentim, para superar esse estágio. Então, nós temos na SAICIL uma situação muito desagradável, né, de em torno de 50% de perda de água tratada. Né, e um projeto que nós encontramos lá recentemente para aumentar a captação e a produção de água. Ué, por que nós vamos aumentar a captação e a produção de água se nós temos um tal índice de perda? Não faz sentido um negócio desse. Então, o nosso esforço vai ser no sentido de colaborar com o meio ambiente, reduzir o volume de perdas, aumentar a arrecadação e assim por diante. Não está no plano da normalidade, né? 50%, e isso é comprovado, né? Esse é um dado interessante, porque é um índice aproximado. Porque dentro desse 50%, um pouco mais até de 50%, enquadram-se isenções, que nós não sabemos exatamente quantas são. Por quê? Os prédios municipais ou usados pela administração não pagam água. Só que muitas vezes, encerra-se um contrato, a prefeitura deixa de ocupar o imóvel e esse imóvel continua sendo isento porque a SAICIL não é informada de que não é mais da prefeitura. Nós temos também casos de furto de água em que ela não é medida, então ela não é perdida, ela é usada indevidamente. Nós temos vazamentos, essa é a maior parte do desperdício da perda, realmente é em vazamento na rede, por mau dimensionamento, equipamentos com vida útil já vencida e assim por diante. Então nós temos uma série de elementos que nos colocam nesse índice aí de 50% de perda de água. Também na SAICIL, o desafio então vai perpassar aí uma década para ser com toda certeza, mas nós não podemos, porque a tarefa é árdua, não iniciá-la. Né? Tem que dar pelo menos o primeiro passo. Nós temos que dar os primeiros passos e nós estamos muito otimistas com a nossa capacidade de resolver esses problemas. Nós não temos encontrado lá nenhuma tarefa impossível de ser cumprida e temos visto que a nossa equipe, em geral, todos os funcionários da SAICIL, sabem o que fazer e têm interesse em colaborar com a cidade. Eu não queria mudar de assunto agora no campo específico da sociologia, né, que é tão necessário também teorizarmos um pouco a respeito. Né? Como que está o desenvolvimento atual dos estudos no campo sociológico, Reinaldo? Fale um pouco a gente a respeito disso, que a gente tem aquela noção, né, de que a sociologia foi criada por Augusto Comte, teve lá um certo desenvolvimento, quando Ferrari vem o lado marxista, aí Fernando Henrique afirmou-se como weberiano. O que você pode dizer um pouco a respeito dessas revelações? Eu acho que eu dou aula de ciências humanas e sociais, dou aula nessa área também, né? E cada vez, quanto mais eu estudo, quanto mais eu enfrento a sala de aula, quanto mais eu debato com os meus alunos, mais importante eu vejo a gente retomar os clássicos. É impossível a gente compreender o mundo sem entender o Weber, sem entender o Marx, sem entender o próprio Durkheim, sem compreender o pensamento liberal. É fundamental, todo o nosso desenvolvimento, todas as novas teorias bebem nessa fonte. Eu vi uma entrevista muito interessante com o seu amigo Delfim Neto, recentemente, ele tinha alguns amigos em Leme. Ele não sei porquê, eu não estava entre eles. Não estava entre eles. Mas era uma entrevista muito interessante, que ele falava sobre ciência, sobre economia, e ele usou um conceito marxista. E um repórter muito sagaz virou para ele e falou assim: mas, professor, o senhor virou marxista a essa altura da vida? E ele respondeu de uma maneira muito clara e muito precisa: todos nós somos marxistas, todos nós bebemos nessa fonte, todos nós somos darwinistas, todos nós somos freudianos. É impossível você não conhecer os clássicos, não beber nessa fonte, não se basear nesses conceitos para expressar as suas ideias. É que houve, né? Nós temos de nos livrar do patrulhamento e dos preconceitos, óbvio. Né? Isso é notório. Eu brinco a história do Delfim Neto, porque ele era muito amigo lá de um parente seu, né? Do Lemão Ciccone, um grande amigo nosso. Inclusive frequentava a casa lá, né? De certa feita eu até vi o Delfim Neto saindo, mas será que é quem estou pensando? Óbvio que eu não me aproximei, que eu não tinha
Mas é uma inteligência, né? Matou da prova e ele inclusive se afirmava como socialista fabiano. Aquilo causou uma comoção, porque ele ainda era ministro quando ele fez essa afirmação, né? De que ele era socialista e de que ele era fabiano. Agora torna-se necessário, né? Cada vez mais e intensamente estudar, porque é isso que você fala, estudar os clássicos é importante. Houve um período recente, né, em que parece que se ignorava completamente, não só a história no campo da sociologia, mas que passou a se ignorar a história de forma tal, divinizando-se a globalização, né, e novas mídias que surgiam, como se desprezando a história com uma tal falta de senso. A gente fica imaginando onde vai parar tudo isso, né? Quer dizer, a gente viu onde parou, né? Não parou. De repente, as duas torres gêmeas lá implodiram. Eu costumo falar isso, as duas torres gêmeas implodiram lá para estupefação geral, né? Porque mais alguns poetas até falavam algo, né, a respeito. Havia até uma música do Caetano, né, que falava alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial. Ele cantava porque havia uma nova ordem mundial estabelecida que ela estava dogmatizada como... Estou falando demais, estou falando mais do que Estado. Não, realmente, assim que caiu o Muro de Berlim, o fim do socialismo, como alguns professores meus diziam, socialismo realmente inexistente da União Soviética, né, com a queda do modelo de socialismo, e alguns autores, o Fukuyama foi um deles, que inventou aquela célebre frase do fim da história. Quer dizer, agora entraremos num período de harmonia, sem disputa de dois projetos, acabou a ideologia, a história acabou. E o que você comentou das Torres Gêmeas, acho que foi talvez o ápice da comprovação de que a história não acaba. Né, as disputas de projeto, as concepções de vida diferente, de mundo diferente, a disputa pelo poder, a disputa pela distribuição da renda e da riqueza, não acaba por interesse de um historiador. E daqui a pouco nós retornamos. Mercado Fialho, fica ali na rua Professora Durvalino Cantinho, número 190, no Jardim Itamaraty. Supermercado Fialho, açougue com muita higiene, quitanda, padaria, produtos de higiene e limpeza, secos e molhados e o mais gostoso frango assado da cidade. Supermercado Fialho, Rua Professora Durvalino Cantinho, 190 no Jardim Itamaraty. Telefone 3571-5119. Entregamos gratuitamente em sua residência. Supermercado Fialho. Gráfica Reigraf, impressão de qualidade. Panfletos, cartões de visita, convites e todo tipo de impressão. A Gráfica Reigraf fica na Avenida Berta Blomheim, número 51, na Vila São João. Atende Leme e toda a região. Gráfica Reigraf. Telefone 3554-8655. A mais completa loja de informática e papelaria está na Rua Major Arthur Franco Mourão. É a Max Informática. Rua Major Arthur Franco Mourão, 801, com o telefone 3571-6710. Seu computador está lento? Não vai? A Max Informática tem a solução. A Max Informática tem assistência técnica especializada. Max Informática. Rua Major Arturo Franco Mourão, 801, no Jardim Bela Vista. Telefone 3571-6710. Santa Inês Tecidos, na Avenida 29 de Agosto, 649, bem de frente à Prefeitura Municipal, com o telefone 3555-2620. Santa Inês Tecidos, trabalha com todos os tipos de tecidos. Brim, lycra, sedas, variadas cores e tamanhos.
Uma loja ampla e muito bem localizada, na Avenida 29 de Agosto, 649, bem de frente à Prefeitura Municipal. Santa Inês Tecidos, telefone 3555-2620. Supermercado Fialho, fica ali na rua Professora Durvalino Cantinho, número 190, no Jardim Itamaraty. Supermercado Fialho, açougue com muita higiene, quitanda, padaria, produtos de higiene e limpeza, secos e molhados e o mais gostoso frango assado da cidade. Supermercado Fialho, Rua Professora Durvalino Cantinho, 190 no Jardim Itamaraty. Telefone 3571-5119. Entregamos gratuitamente em sua residência. Supermercado Fialho. E é isso, novamente nós falamos aqui do Alemão Ciccone, rapaz, é o Matheus Ciccone, né, o nome dele, e, infelizmente falecido. Era divertida a cidade com esse pessoal. Quando o Valentim falou aqui da Câmara de Vereadores, em que havia o N-Drive, o Matheus também foi vereador. E a Câmara, apesar de ter os prós e os contras, né, o pessoal que apoiava o prefeito, o pessoal que... Mas havia uma certa crítica. Houve um período aí que a Câmara se tornou extremamente subserviente. Isso não foi de graça, né? Havia interesses terríveis em jogo e que facultaram esse IDH aí que você falou, hein? Colocando o Leme no quarto grupo. E o Alemão Ciccone casado lá com a nossa amiga Marlene, né? Aquela loja que nós também nos habituamos a frequentar. E, enfim, a gente não pode aqui ser tão... íntimo, é o Alemão, é o Matheus Ciccone. Mas eu tinha falado em outros campos também a respeito dos problemas aí enfrentados por Leme. Falei dos teatros, que os recintos não foram construídos, paralelamente ao fato de que a nossa região toda é dotada de espaços para o desenvolvimento das artes. Araras até esnoba, né? O Mussa recentemente falou aí que o maior palco de Araras é a Praça Barão de Araras, né? Com todos os recintos que tem lá, mas olha, pode-se falar que nós temos um recinto e nós ocupamos também a praça, né? Em Leme nós teríamos de ocupar a praça por compensação. No campo dos esportes é complicadíssimo. Houve lá a inauguração de um ginásio de esportes em 81, 82, que já afirmavam-no como defasado naquele período, né? O Valdomiro Macarenco, também um grande esportista, que deveria estar nominando um recinto mais adequado ao que ele representava para além. Depois lá o nosso amigo Luiz Roberto Amâncio também tornou-se nome de um outro ginásio. Não são propriamente ginásios, né? Qualquer bola aí que se dividir, ela vai para cima e o que acontece, né? Inutiliza-se qualquer jogada, não há como uma acomodação suficiente. Bom, enfim, olha, mas isso eu falo, teatro, esporte. Recentemente a Marilena Chauí fez mais uma afirmação, né? Ela já tinha feito uma afirmação a respeito de Leme, de certa feita, que causou muita celeuma, né? Enquanto da greve dos canadeiros. Mas, recentemente ela falou da burguesia como uma abominação, da burguesia brasileira como uma abominação ética porque ela é violenta, política porque ela é fascista e cognitiva porque ela é estulta, né? Usou até um outro termo. Eu fico pesaroso às vezes porque eu noto muito preconceito na sociedade, né? Isso me deixa sempre um pouco contristado, porque a gente esperava outras coisas, né? Lembra que nós somos fruto de 300 anos de trabalho escravo, né? Então, nós temos uma cultura muito elitista, nós temos uma elite muito acostumada a dar ordens e ser obedecidas sem questionamento. Nós estamos muito acostumados a ter um salário mínimo insignificante, onde você poderia contratar dezenas de pessoas, ou 4 ou 5 ajudantes em casa, a um valor muito baixo. E essa época mudou, né? As empregadas domésticas hoje
têm mais direitos, ganham mais, querem fazer faculdade, ou já estão fazendo. Então acabou um pouco. A sociedade tem que se reaprender, tem que aprender a se reentender, a se reolhar, a compreender que o grau de desigualdade social, econômica e política que existia no Brasil está deixando de existir. E nós vamos cada vez mais nos tornarmos semelhante a países mais desenvolvidos, com rendas mais iguais, com direitos mais iguais. E isso leva um choque de pessoas e de empresas que não estão preparadas para essa nova realidade. Então, ligando um pouco com a questão cultural, né, os equipamentos de esporte, cultura, lazer, educação, são só equipamentos. Se nós não tivermos uma política inclusiva de atração, de desenvolvimento de profissionais, de atração do público, de despertar novos talentos com o uso desses espaços, de nada servem os espaços. Mas eles são a infraestrutura, eles são a primeira coisa que deve ser feita. Nós não podemos prescindir desses equipamentos que Leme precisa também. Talvez esse processo tenha que haver, né, uma simultaneidade, tanto a obtenção dos espaços, a adequação dos espaços, os equipamentos necessários, mas é preciso e o trabalho de base, né, esse trabalho inclusivo que você falou aí, tão necessário, e nós patinamos mesmo, né, nesse aspecto, por falta inclusive de responsabilidade, de representatividade política no campo educacional. É gritante, né? Paira, assim, e é de imediato, né? Pode a análise ser superficial, mas se você vai até Araras, existe um campus da UFSCar logo ali. Você vai para Pirassununga, existe um campus da USP ali, a promessa até de um campus federal também lá no terreno da academia. E nós ficamos aqui, né? O que aconteceu com... Meu Deus do céu, o que aconteceu com o Leme? Nós vamos pensar no processo. Isso tende a mudar. As coisas não se sustentam. Tanto não se sustentam que a gente vê o que está acontecendo na cidade, né? Aquela situação de governo de amigos, república de amigos, sem procedimentos definidos, e quando a gente fala em procedimentos definidos, em regra do jogo clara, em cumprimento da lei, isso afasta investimentos, isso afasta pessoas que poderiam desenvolver trabalhos culturais e educacionais interessantes na cidade, e eles acabam se afastando, porque não sentem confiança na cidade. E acho que, revertendo esse quadro, nós temos condição de atrair mais investimentos, de atrair mais recursos, de atrair profissionais mais qualificados, de atrair empresas mais desenvolvidas e sintonizadas com esse novo momento do país. E assim, né, nós temos de cumprimentar o nosso amigo Reinaldo pelo retorno dele aqui, que esse retorno é que ele fixe aqui, né, que finque suas raízes aqui, claro. Sim. Que sempre se antenando com o mundo acadêmico aí do qual você é originário, né, e que é tão necessário, e nós precisamos aprender a necessidade de pensar, né, no seu próprio histórico de vida aconteceu isso, né? Um momento em que você adentrou na ciência da computação e parece que torna-se necessário aqui uma ciência da reflexão. Sim, com certeza. E já houve um tempo que foi muito difícil, né, comprovar a importância desse processo reflexivo. Parece que as coisas também mudaram nesse aspecto. E nós queremos mesmo que você aqui permaneça e que a cidade, que o município, né, realmente passe a trilhar aí os caminhos do desenvolvimento sustentável que tanto se fala. Sim. E que exige muito tempo, mas toda caminhada tem de começar pelo primeiro passo, né? Ainda que tardiamente estejamos aí dando esse primeiro passo. Com certeza. Mas o espaço e o tempo são seus aí, então, para a sua despedida dos nossos TVentes, e que sejam até breve. A gente quer continuar conversando aqui a respeito desses assuntos. Eu fiquei muito surpreso com o convite, né? Não achei que pudesse contribuir com alguma coisa, mas fiquei muito feliz de vir. É um prazer conversar com velhos amigos,
né? Tenho encontrado muitas pessoas que eu gosto muito na cidade, que há muitos anos eu não via, e estou muito feliz de estar de volta e agradeço o espaço e estou à disposição para quando a gente puder voltar a conversar. Isso vai acontecer muito em breve. E Mitrax se retorna seguramente na próxima semana. Um abraço a todos. Até lá. Muito obrigado.